Dando continuidade à série Castração, um ato de amor, Dr. Tiago Martins, médico veterinário e cirurgião, fala agora sobre mitos e lendas da castração. Canal do Cachorro, um canal que liga você ao seu melhor amigo. Porque algumas pessoas acham que isso mutila, é uma mutilação, isso é uma maldade? Não, de maneira alguma. A castração ela visa sempre o bem-estar do animal, tá? Sim. Tanto de um ponto de vista clínico, individual, avaliando aquele paciente, como também do ponto de vista da comunidade, né? Sim. Não se trata de uma mutilação, é um procedimento cirúrgico, tá? Uhum. Que a gente faz com o máximo de segurança possível, Sim. né? Usando de técnicas hoje em dia bem modernas, anestesias bem seguras, né? Tem-se também uma grande restrição quanto ao procedimento de anestesia. Sim. Meu cachorrinho vai falecer se tomar anestesia. Então, assim, hoje em dia tudo é muito seguro, né? A porcentagem de problemas decorrentes da castração hoje em dia, graças a Deus, é muito pequena. Sim. E em relação aos machos, porque, veja bem, como eu disse no início, até bem pouco tempo, as pessoas achavam que deviam se preocupar em castrar as fêmeas. Por quê? Porque as fêmeas é que carregam os filhotes, então se pensava, vou castrar a fêmea para não ter filhote. Mas a gente sabe que é bom se pensar na possibilidade de se castrar o macho. A questão do cão, ele engordar, né? Tanto o macho quanto a fêmea. Existe isso que se castrar o cachorro vai virar aquele porquinho, né? Existe isso? Na verdade é o seguinte, a questão hormonal, né? Quando é feito no caso do macho, a vasectomia não existe. Isso não vai interferir em nada no metabolismo dele, tá? Mas no caso das castrações, tanto em macho como na fêmea, em que vai haver a retirada dos ovários ou do testículo, há sim uma interferência na questão do metabolismo, tá? Esses animais que não têm a parte hormonal sexual, né, eles tendem a ter um metabolismo um pouco mais lento. E o metabolismo mais lento, ele tem a queima de gordura mais lenta. Então, os animais têm que ter vamos colocar como uma readequação da dieta, tá? Sim. Reduzir um pouco a questão da energia da dieta para poder não engordar. Mas isso o próprio veterinário que vai fazer o procedimento de castração normalmente já faz toda essa orientação no pós-operatório, né? Da questão da adequação da alimentação, e a gente consegue evitar esse grande peso. Então é evitável, né? Não quer dizer que vai castrar, que vai ficar gordo. Não. Se a gente fizer, né, a adequação da dieta, o que não pode é o animal, às vezes, castra e tem lá a ração à vontade, né? Sim. Então ele vai ficar comendo o dia inteiro e não vai gastar energia, porque o animal que ele é castrado, ele tende a ficar um pouco mais quieto, tá? Tanto no caso do macho como no caso da fêmea. Então aquele animal que era muito ativo, vai ficar um pouco menos ativo, Sim, vai queimar menos gordura e com isso, se continuar comendo a quantidade que comia antes, vai ganhar peso. Porque as pessoas acham que isso é meio que automático, né? Castrou, engordou. Não. Hoje em dia, inclusive, a gente tem dietas apropriadas para o cão castrado. Sim. Tá? Tanto no caso, a gente está até agora falando aqui mais no caso do cão e do cão, mas o gato também se aplica a mesma forma, tá? Tanto o gato macho como a fêmea. Então a gente tem, né, tanto no caso do cão como no caso do gato, dietas apropriadas para evitar esse grande peso. Certo. E em relação à vida do cão, tanto o macho quanto a fêmea. Porque o que a gente percebe, e é interessante, vamos voltar à questão do cão macho, por exemplo. Nossa cultura, né, latina, dizem que somos machistas. Sim. E a gente vê que na hora da castração, doutor, eu já tive contato com uma moça que disse que ela teve um problema, que ela queria castrar o cão dela, que houve uma orientação para que ela castrasse, mas que o marido não aceitava, porque ele, na verdade, as pessoas confundem a sexualidade humana com a sexualidade canina. Sim. E ele achava que ao castrar o cachorro dele, né, ao remover os testículos, né, parece que ele confundia com a situação até dele mesmo. Ele perderia a masculinidade. A masculinidade. Sim. Então, acontece isso, o cachorro
ele perde isso, ele fica mais triste, ele fica deprimido, acontece como se fosse com nós homens, né, que se remover o testículo de um homem, ele vai ficar deprimido, angustiado. Sim, claro. Né? Acontece isso com o cachorro? Não. Ele vai ficar deprimido, vai ter que levar o cachorro para o psicólogo, veterinário? Vai acontecer isso, doutor? Não. Na verdade, os animais não têm esse fator psicológico envolvido, né? Então, no caso do macho, que a gente está falando exatamente sobre isso, se a gente castra o macho novo, 5, 6 meses, muitas vezes ele não vai nem vir a desenvolver esses comportamentos característicos do macho. Ou seja, tentar cruzar, levantar a perninha e fazendo xixi para marcar território, né? E muitas vezes a gente inibe esse procedimento. Então, é totalmente fisiológico do ponto de vista hormonal. Se ele não teve o hormônio induzindo ele a ter aquele comportamento característico, ele simplesmente não vai ter, tá? Aqueles machos que já são castrados adultos, muitas vezes acontece isso, a pessoa vai castrar o cachorro, já tem 5, 6 anos, ele já tem um comportamento de macho característico. Ele vai sentir falta disso? Não, não vai, tá? A partir do momento que a gente remove o testículo, ele para de produzir a testosterona, né, que é o hormônio masculino, tá? Uhum. Nos primeiros 30 dias ainda tem uma quantidade de hormônio que ele ainda está circulando no sangue, então ele ainda deve ter algum comportamento, tá? Mas a partir disso ele simplesmente perde o interesse. E perde o interesse de uma maneira natural, tá? Nada que o animal vai ficar deprimido. Muitas vezes quem sente isso mais é realmente o proprietário, né? Então a gente tem que chegar, instruir ele, explicar essa questão de que é hormonal. O cão não tem essa parte psicológica envolvida. Não tenho mais o testículo, não vou mais cruzar. Então isso não existe, tá? Muitas vezes o que acontece é assim, o cão macho castrado ele ainda pode ser castrado e continuar cruzando. Sim. Tá? Isso não é tão comum, mas acontece, né? Às vezes o animal que já é adulto, foi castrado e continua tendo interesse por fêmea, ele continua fazendo xixi de perninha levantada, ou então ele continua até mesmo cruzando, né? Isso pode acontecer, mas sem haver filhotes. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal.